Uma jovem escrava serve café ao poderoso coronel. Mas quando ela pronuncia uma única palavra, o tempo literalmente para. O que aconteceu naquela sala mudou não apenas a vida dela, mas o destino de centenas de pessoas. Você consegue imaginar qual foi essa palavra? Antes de descobrir essa história incrível, me conta. De qual cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você ama histórias reais que emocionam e inspiram, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como essa. Agora sim, vamos para a história. O sol mau havia rompido o horizonte quando Dandara acordou na senzala. O canto melancólico do sabiá misturava-se aos primeiros raios dourados que atravessavam as frestas das paredes de pau a pique. Seus 17 anos carregavam o peso de uma vida inteira de servidão na fazenda Santa Rosa, uma das maiores propriedades de café do Vale do Paraíba. Naquela manhã de julho de 1884, ela tinha uma tarefa especial que lhe causava terror e expectativa em doses iguais: servir o café da manhã ao temido Coronel Rodrigues, o homem mais poderoso da região. Suas mãos tremiam enquanto preparava a bandeja de prata na cozinha da Casa Grande, polindo cada detalhe com cuidado extremo. A velha tia Benedita, cozinheira há mais de 40 anos naquela fazenda, observava com olhos preocupados. Cuidado, menina, sussurrou a anciã. O coronel está de humor terrível desde que chegaram aquelas cartas da corte. Não derrame nada, não olhe nos olhos dele, e pelo amor de Deus, não abra a boca a menos que ele pergunte algo. Dandara assentiu, sentindo o coração disparar no peito. Ela havia sido escolhida para aquela tarefa porque a mucama habitual, Josefa, havia adoecido durante a noite. Era uma honra duvidosa. Servir na Casa Grande significava estar mais próxima do poder, mas também mais exposta aos caprichos mortais do senhor. O café, importado diretamente de suas próprias plantações, exalava um aroma forte e amargo que parecia prenunciar o que estava por vir. A bandeja estava perfeita. A cafeteira de prata reluzente, a xícara de porcelana francesa com delicados desenhos azuis, o açucareiro de cristal, o pequeno jarro de leite fresco ainda morno, e um prato com pães recém-saídos do forno. Cada item havia sido colocado com precisão milimétrica, porque o coronel notava tudo. Diziam que ele já havia mandado açoitar um jovem escravo por colocar os talheres na ordem errada. A crueldade dele era lendária em toda a região. Outros fazendeiros até o criticavam pela brutalidade excessiva, o que significava algo em uma época onde a violência era a norma. Dandara respirou fundo, ergueu a bandeja e caminhou em direção à sala de jantar. Seus pés descalços faziam o menor ruído possível sobre o chão frio. Cada passo era calculado, cada movimento medido. Ela sabia que sua vida poderia mudar completamente naquela manhã, para melhor ou para pior. O que ela não imaginava é que suas ações nas próximas horas ecoariam por gerações, transformando não apenas seu destino, mas o de centenas de pessoas. A história estava prestes a ser escrita, e ela seria tanto a pena quanto a tinta. Ao entrar na imponente Casa Grande, Dandara sentiu-se engolida pela opulência sufocante do lugar. O cheiro de mogno encerado e cera de abelha misturava-se ao aroma de flores frescas trazidas do jardim todas as manhãs. Os passos ecoavam no corredor de ladrilhos portugueses, cada som ampliado pelo teto alto decorado com afrescos pintados por artistas vindos da Europa. As paredes ostentavam retratos de ancestrais do coronel, homens de olhar severo e bigodes imponentes, todos parecendo julgar quem ousasse passar por ali. A sala de jantar era um monumento ao poder e à riqueza. Uma mesa de jacarandá maciço capaz de acomodar 20 pessoas ocupava o centro do cômodo, cercada por cadeiras estofadas em veludo vermelho. Lustres de cristal pendiam do teto, cada peça importada da França e valendo mais do que a vida de 10 escravos. As janelas enormes, protegidas por cortinas de damasco pesado, ofereciam vista para os intermináveis cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, a fonte da fortuna que construíra aquele império de luxo e sofrimento. O coronel Rodrigues Tavares da Silva estava sentado à cabeceira da longa mesa, uma figura imponente mesmo em repouso. Seus 60 anos eram carregados com autoridade férrea. O bigode grisalho era cuidadosamente aparado,
O anel de ouro com o brasão da família brilhava em sua mão direita, e seus olhos, pequenos e penetrantes como os de um gavião, não perdiam nada. Ele vestia um terno escuro impecável, mesmo para o café da manhã, porque um homem de sua posição jamais poderia ser visto em trajes casuais, nem mesmo dentro de sua própria casa. Naquele momento, ele estava absorto lendo uma pilha de correspondências vindas da corte imperial no Rio de Janeiro. Sua testa franzida e os movimentos bruscos com que virava as páginas denunciavam irritação profunda. Ao lado dele, um cinzeiro de prata já continha 3 charutos pela metade, sinal inequívoco de que as notícias não eram do seu agrado. A atmosfera na sala era tensa, carregada de uma energia perigosa que fazia o ar parecer mais pesado. Dandara parou na entrada, esperando ser notada. O protocolo exigia que ela não se aproximasse sem permissão, mas também que não interrompesse o senhor. Era um equilíbrio impossível. Ficar parada demais poderia ser interpretado como insolência, mas se aproximar sem ordem seria desrespeito. Ela ficou ali, imóvel como uma estátua, a bandeja começando a pesar em seus braços, enquanto gotas de suor frio escorriam por suas costas apesar do frescor da manhã. Finalmente, sem erguer os olhos dos papéis, o coronel fez um gesto impaciente com a mão, a permissão para que ela entrasse. Dandara deu os primeiros passos, cada movimento deliberado e cuidadoso. O som de seus pés descalços no mármore parecia alto demais em seus ouvidos. Ela podia sentir o olhar dos retratos ancestrais sobre si, como se os mortos também a julgassem. A distância até a cabeceira da mesa parecia interminável, um corredor de tensão pura onde cada segundo se esticava como eternidade. Era como caminhar para o próprio destino, sem saber se encontraria salvação ou condenação no final daquele trajeto. Com passos medidos e o coração batendo tão forte que temia que o coronel pudesse ouvi-lo, Dandara aproximou-se da imponente figura sentada à cabeceira da mesa. Suas mãos, apesar do medo que lhe congelava as entranhas, mantinham-se firmes segurando a bandeja. Eram anos de treinamento, de aprender a esconder o terror, de transformar-se em sombra, em objeto, em qualquer coisa menos em ser humano com sentimentos e vontades próprias. A sobrevivência dependia dessa habilidade de tornar-se invisível. O coronel nem sequer ergueu os olhos dos papéis quando ela posicionou a bandeja cuidadosamente sobre a mesa, ao lado dele. Continuou lendo, o senho franzido, os lábios movendo-se silenciosamente enquanto processava as palavras que tanto o perturbavam. Dandara começou o ritual de servir. Destampou a cafeteira com gestos suaves, posicionou a xícara de porcelana no pires exatamente como havia sido ensinada, e começou a despejar o líquido escuro e fumegante. O aroma do café forte preenchia o espaço entre eles, uma ponte de cheiro amargo conectando o senhor e a escrava. Foi então que aconteceu algo inesperado. Ao inclinar-se levemente para pousar a cafeteira de volta na bandeja, os olhos de Dandara, treinados desde a infância para permanecer baixos e submissos, captaram involuntariamente as palavras escritas em uma das cartas espalhadas sobre a mesa. Ela sabia ler, sua falecida mãe, Maria, havia-lhe ensinado em segredo, durante noites escondidas na senzala, usando um velho catecismo roubado. Era um conhecimento proibido, perigoso, que poderia significar morte se descoberto. Escravos que sabiam ler eram vistos como ameaças, capazes de falsificar alforrias, o pior, de compreender as leis que os mantinham acorrentados. As palavras na carta saltaram aos seus olhos como brasas vivas. O papel tinha o selo imperial, e a assinatura ao final fazia seu sangue gelar. Princesa Isabel. Ela não pôde evitar, seus olhos correram rapidamente pelas linhas, absorvendo cada palavra com uma velocidade nascida do medo de ser pega. A carta falava sobre debates acalorados no parlamento, sobre pressões internacionais, sobre um movimento abolicionista crescente que não podia mais ser ignorado. Havia menção específica a uma lei que estava sendo preparada, uma lei que poderia mudar tudo, que poderia finalmente conceder a liberdade que seu povo tanto ansiava. Mas havia mais. Outra carta, esta escrita pelo próprio punho do coronel para um companheiro fazendeiro, revelava algo sinistro. Eles estavam organizando um esquema elaborado, planejavam transferir escravos para fazendas remotas no interior de Goiás e Mato Grosso antes que qualquer lei de abolição fosse oficializada.
Falsificariam documentos, mudariam nomes, criariam registros falsos de compra recente. Era uma conspiração massiva para burlar a lei que ainda nem havia sido aprovada, uma trama para manter milhares de pessoas acorrentadas mesmo depois que a liberdade fosse declarada no papel. O coração de Dandara acelerou violentamente. Aquela informação era dinamite pura. Ela representava a diferença entre liberdade real e uma farsa cruel. Se aquele plano fosse executado, centenas, talvez milhares, de pessoas que deveriam ser livres continuariam escravizadas, perdidas no interior do país, sem documentos, sem provas de seus direitos. Suas mentes giravam furiosamente. Ela precisava contar a alguém, mas para quem? Como? Ela era apenas uma escrava de 17 anos, sem voz, sem poder, sem sequer o direito de existir plenamente como pessoa perante a lei. E ainda assim, naquele momento, ela sabia mais do que qualquer um na senzala, mais do que os abolicionistas na cidade, mais até do que muitos políticos. O conhecimento pesava sobre ela como uma corrente diferente, não de opressão, mas de responsabilidade impossível. Dandara forçou-se a desviar o olhar das cartas, mas já era tarde demais. As palavras haviam se gravado em sua mente como ferro em brasa, impossíveis de esquecer. Ela podia sentir o peso daquele conhecimento proibido pressionando seu peito, dificultando a respiração. A carta da princesa Isabel mencionava que a abolição era não apenas provável, mas iminente. Falava de pressões da Inglaterra, que ameaçava consequências econômicas se o Brasil continuasse sendo a última grande nação escravocrata das Américas. Mencionava o Papa, que havia condenado à escravidão. Citava o exército brasileiro, cujos oficiais cada vez mais se recusavam a caçar escravos fugidos. A teia de informações que Dandara havia absorvido em poucos segundos era complexa e reveladora. O documento deixava claro que o imperador Dom Pedro II, embora pessoalmente favorável à abolição, movia-se com cautela política, tentando equilibrar pressões internacionais com a fúria dos fazendeiros que sustentavam a economia imperial. A princesa Isabel, regente durante as ausências do pai doente, mostrava-se mais decidida, mais disposta a forçar a mudança. A carta sugeria que ela estava preparando o terreno, conversando discretamente com parlamentares, construindo uma coalizão que pudesse aprovar a lei definitiva quando o momento fosse propício. Mas o que realmente aterrorizava Dandara era o outro documento, a resposta conspiratória do coronel Rodrigues. Ele havia criado um plano meticuloso com outros fazendeiros da região. Já tinham contactos em Goiás e Mato Grosso, fazendeiros dispostos a receber transferências de escravos com documentação falsificada. O plano incluía batizar os escravos com novos nomes, criar histórias falsas de compra datadas de anos atrás, e escondê-los em propriedades tão remotas que nenhum fiscal ou autoridade jamais os alcançaria. Era um esquema de sequestro em massa disfarçado de transações comerciais legítimas. O coronel descrevia com frieza calculista como fariam. Escolheriam os escravos mais jovens e fortes, aqueles que ainda tinham décadas de trabalho pela frente. Deixariam os velhos e doentes serem libertados quando a lei chegasse, livrando-se assim de bocas improdutivas para alimentar. Os jovens, os valiosos, desapareceriam antes que qualquer abolição fosse declarada. E mesmo se a lei eventualmente chegasse àquelas regiões remotas, não haveria provas. Os documentos falsos mostrariam que aquelas pessoas haviam sido compradas depois da abolição, portanto não teriam direito à liberdade retroativa. Era genial em sua maldade, terrível em sua eficiência. Dandara sentia náusea subindo em sua garganta. Ela pensou em Tomás, o jovem que trabalhava na forja, com quem trocava olhares tímidos durante as missas dominiceiras. Pensou em seu primo João, forte como um touro, apenas 15 anos. Pensou nos irmãos gêmeos que haviam nascido na senzala no ano anterior, suas risadas inocentes ecoando nas noites quentes. Todos eles estavam na lista invisível do coronel, jovens demais para serem libertados, valiosos demais para serem perdidos. A injustiça daquilo tudo queimava em seu peito com intensidade física. A liberdade estava chegando, estava ali, tão próxima que podia quase tocá-la, sentir seu gosto no ar. E ainda assim, homens como o coronel Rodrigues encontrariam formas de roubá-la,
de transformar a promessa de libertação em apenas mais uma crueldade, mais uma mentira. Quantas vezes isso já havia acontecido? Quantas leis haviam sido burladas, quantas promessas quebradas? A lei do ventre livre, que deveria ter libertado os filhos de escravos nascidos após 1871, havia sido contornada de mil maneiras. Crianças eram adotadas, tornadas aprendizes, mantidas em servidão com outros nomes. Dandara terminou de servir o café, seus movimentos automáticos, enquanto sua mente fervilhava. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? Fugir e tentar avisar alguém na cidade? Impossível, ela seria capturada antes de chegar à estrada principal, e mesmo que conseguisse, quem acreditaria em uma escrava? Contar para outros na senzala? Eles não poderiam fazer nada além de se desesperar. Tentar sabotar os planos do coronel de alguma forma. Como? Ela era apenas uma menina, sem poder, sem recursos, sem qualquer influência no mundo dos brancos que decidiam o destino de seu povo como quem negocia gado. E ainda assim, ela não podia simplesmente deixar aquela informação morrer dentro dela. Não podia permitir que a esperança fosse roubada antes mesmo de florescer. Tinha que haver uma forma. Tinha que haver. Dandara tentou recuar silenciosamente, dar 2 passos para trás e desaparecer como uma sombra, como havia aprendido a fazer durante toda sua vida. Mas o destino, ou talvez a providência divina, tinha outros planos. No exato momento em que começou a se afastar, uma rajada de vento matinal entrou pela janela entreaberta, fazendo uma das cartas deslizar levemente sobre a mesa. Instintivamente, sem pensar, Dandara estendeu a mão para evitar que o papel caísse no chão, um reflexo de quem havia sido treinada a manter tudo em ordem perfeita. Foi um erro fatal. O coronel, que até então parecia completamente absorto em sua leitura, ergueu os olhos no mesmo instante. O movimento havia sido rápido demais, preciso demais. Uma escrava normal teria deixado o papel cair, talvez até teria dado um passo para trás com medo de tocar em algo do senhor sem permissão. Mas Dandara havia se movido para proteger o documento, como alguém que compreendia seu valor, sua importância. E pior, seus olhos estavam fixos nas palavras escritas ali, não com a expressão vazia de quem olha símbolos sem significado, mas com a concentração focada de quem estava lendo. Os olhos do coronel se estreitaram, transformando-se em fendas perigosas. A atmosfera na sala mudou instantaneamente, como quando nuvens negras cobrem o sol. Ele largou a carta que segurava e virou-se completamente para ela, seu corpo inteiro agora orientado em sua direção como um predador que acaba de detectar uma presa. O silêncio que se seguiu era tão denso que Dandara podia ouvir seu próprio coração batendo, podia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, podia ouvir até mesmo o farfalhar suave das cortinas movidas pela brisa. Você sabe ler, menina? A pergunta saiu em um tom baixo, quase casual, mas havia aço afiado sob as palavras. O tempo parou. Dandara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aquela pergunta simples carregava o peso de uma sentença de morte. Admitir que sabia ler seria confessar um crime contra a ordem natural das coisas, pelo menos na visão dos senhores. Escravos alfabetizados eram perigosos, podiam ler panfletos abolicionistas, podiam falsificar documentos de alforria, podiam espalhar ideias de rebelião. Ela conhecia histórias de escravos que haviam sido descobertos com esse conhecimento proibido. Alguns foram vendidos para fazendas ainda mais brutais no interior, outros perderam dedos para nunca mais poderem escrever, e havia rumores sombrios de alguns que simplesmente desapareceram, seus corpos encontrados dias depois em ravinas ou nos cafezais. Mas negar também era impossível. O coronel não era estúpido, ele havia visto seu olhar inteligente sobre as palavras, havia percebido o movimento rápido e coordenado. Negar seria tomado como mentira, e mentir para o senhor era outro crime grave. Além disso, algo mais profundo estava acontecendo dentro de Dandara naquele momento. Uma raiva antiga, guardada desde que sua mãe havia sido açoitada até a morte por insolência quando ela tinha apenas 10 anos. Uma indignação acumulada de anos vendo amigos vendidos e separados de famílias. Uma fúria contida contra as injustiças testemunhadas diariamente, contra a desumanização sistemática,
contra a transformação de pessoas em propriedade. E agora, ela tinha visto o futuro, havia vislumbrado a possibilidade de liberdade sendo preparada, e simultaneamente havia descoberto o plano para roubá-la. Aquele conhecimento queimava dentro dela como um fogo sagrado. Ela pensou em sua mãe, Maria, que havia arriscado tanto para ensiná-la a ler, que havia morrido ainda acorrentada mas sonhando com um mundo diferente. Pensou em todas as gerações de seu povo que haviam sofrido em silêncio, esperando por um milagre que sempre era adiado. Naquele momento infinito, congelado entre a pergunta e a resposta, Dandara tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não seria mais invisível. Não seria mais silenciosa. Não seria mais a escrava perfeita que baixava os olhos e desaparecia. Se ia morrer, e ela acreditava genuinamente que morreria naquela manhã, então morreria como ser humano pleno, com voz, com dignidade, com verdade. Morreria como sua mãe teria desejado, de pé, olhando para frente, dizendo sua verdade ao poder. O coronel tamborilava os dedos na mesa, esperando a resposta. Cada batida era como uma contagem regressiva. Dandara ergueu o queixo, um gesto minúsculo mas revolucionário para alguém que havia passado a vida com a cabeça curvada. Seus olhos, finalmente, encontraram os dele. E no fundo daquele olhar escuro e jovem, o coronel viu algo que o desconcertou profundamente. Viu não medo, ou pelo menos não apenas medo, mas determinação. Viu humanidade. Viu um espelho desconfortável refletindo sua própria mortalidade e a falsidade das hierarquias que ele considerava eternas. Viu, pela primeira vez em décadas, uma escrava não como objeto, mas como pessoa. E isso o aterrorizou mais do que qualquer rebelião armada poderia. Dandara respirou fundo, sentindo o ar entrar em seus pulmões como se fosse a última vez. O momento se esticou, elástico e interminável, cada segundo contendo eternidades. Ela podia sentir o peso de gerações sobre seus ombros, todos os ancestrais arrancados da África, todos os que haviam perecido nos navios negreiros, todos os que haviam trabalhado até a morte nos canaviais e cafezais, todos os que haviam sonhado com liberdade sem nunca vê-la. Eles estavam ali com ela, suas vozes silenciosas formando um coro em sua alma. E então, com uma clareza cristalina que parecia vir de algum lugar além dela mesma, Dandara pronunciou uma única palavra que ecoaria para sempre naquela sala, naquela fazenda, naquela região, reverberando através do tempo como um sino de bronze. Liberdade. A palavra saiu firme, clara, carregada de um poder que transcendia seu significado literal. Não foi uma resposta à pergunta do coronel, foi uma declaração, um manifesto, uma profecia. Foi a palavra que sua mãe havia sussurrado em seus últimos suspiros. Foi a palavra gravada no coração de cada pessoa escravizada. Foi a palavra que assombrava os pesadelos dos senhores. Foi a palavra que mudaria uma nação inteira em poucos anos. O efeito foi imediato e dramático. O coronel levantou-se bruscamente, com tanta força que sua cadeira de jacarandá tombou para trás com um estrondo que ecoou pela casa. A xícara de porcelana, ainda cheia de café fumegante, foi derrubada pela manga de seu paletó, estilhaçando-se no chão de mármore em 1000 pedaços reluzentes. O líquido escuro espalhou-se como sangue, formando poças irregulares que refletiam a luz da manhã que entrava pelas janelas. O som da porcelana se quebrando foi como um tiro, e Dandara viu criados assustados espiando pelas portas, atraídos pelo barulho mas sem coragem de entrar. O rosto do coronel estava vermelho, as veias saltadas em seu pescoço, os punhos cerrados. Por um momento terrível, Dandara achou que ele fosse atacá-la fisicamente, que fosse estrangulá-la ali mesmo, que fosse chamar guardas para arrastá-la para o pelourinho. Ela se preparou para a dor, fechou os olhos por uma fração de segundo, rezando uma oração silenciosa que sua mãe lhe havia ensinado. Mas algo estava acontecendo. O coronel permaneceu parado, tremendo de raiva ou algo mais. Talvez medo, talvez choque, talvez o primeiro vislumbre de algo que ele havia suprimido por décadas. Consciência. Dandara abriu os olhos, e em um ato de coragem que ela mesma não compreendia totalmente, continuou falando. As palavras brotavam dela como água de uma nascente, impossíveis de conter. Eu li sobre a liberdade que vem. Vi as cartas.
Vi os planos. O Senhor pode me castigar, pode me açoitar, pode me matar aqui e agora. Mas isso não mudará o que está escrito. Isso não impedirá o que está vindo. A liberdade chegará para todos nós, para mim, para Tomás na forja, para João nos campos, para os bebês na senzala. Chegará como a manhã chega, inevitável como o nascer do sol. Sua voz, que havia começado trêmula, ganhava força a cada palavra. Era como se ela tivesse rompido uma barreira invisível, como se anos de silêncio forçado finalmente encontrassem vazão. Ela pensou em todos os momentos em que havia engolido palavras, em todas as vezes que havia testemunhado injustiças e permanecido calada, em todas as humilhações sofridas em silêncio. Tudo aquilo estava saindo agora, transmutado em coragem pura. O Senhor pode transferir pessoas para outras fazendas, pode falsificar documentos, pode esconder jovens no interior do país. Mas o Senhor não pode impedir o que já está escrito não apenas no papel da princesa, mas nos corações de milhões de pessoas. Não pode impedir o que o mundo inteiro está pedindo. Não pode segurar o tempo com as mãos, por mais poderosas que elas sejam. O coronel finalmente encontrou sua voz, mas era diferente agora, menos autoritária, mais defensiva. Como ousa me falar assim? Você é minha propriedade. Eu posso fazer com você o que bem entender. Pode, Dandara concordou, e havia uma tristeza infinita em sua voz, mas também uma certeza inabalável. O Senhor pode fazer comigo o que quiser. Essa é a verdade horrível do mundo em que vivemos. Mas isso não faz com que seja certo. Não faz com que seja natural. Não faz com que seja eterno. Minha mãe foi sua propriedade, e ela morreu sob seu chicote. Mas sabe o que ela me disse antes de morrer? Ela disse que um dia próximo, nenhuma mãe mais teria que ver seus filhos serem vendidos. Nenhum pai teria que ver sua família ser separada. Nenhuma pessoa seria propriedade de outra. Havia lágrimas escorrendo pelo rosto de Dandara agora, mas ela não as limpava. Deixava que caíssem livremente, porque elas também eram parte de sua verdade, parte de sua humanidade que não seria mais escondida ou negada. O coronel recuou um passo, como se aquelas lágrimas fossem armas mais poderosas que qualquer fuzil. Ele havia visto escravos chorarem milhares de vezes, de dor, de medo, de desespero. Mas nunca assim. Nunca lágrimas de indignação moral, lágrimas que acusavam, lágrimas que profetizavam. Você tem ideia do que acaba de fazer? Ele sussurrou finalmente, mas sua voz havia perdido toda a autoridade habitual. Havia quase uma súplica ali, como se ele quisesse que ela negasse tudo, que voltasse a ser a escrava invisível, que restaurasse a ordem confortável que ele conhecia. Sei exatamente o que fiz, respondeu Dandara, e sua voz era agora serena, quase pacífica, como se ela tivesse atravessado algum portal e alcançado um lugar além do medo. Disse a verdade. Finalmente, disse a verdade. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tensão quase elétrica. O coronel permaneceu imóvel, olhando para aquela jovem escrava como se a visse pela primeira vez. E, em certo sentido, era exatamente isso que estava acontecendo. Por décadas, ele havia olhado para escravos como unidades de trabalho, como investimentos financeiros, como ferramentas vivas. Mesmo aqueles que ele considerava tratar bem, fornecendo comida adequada, roupas, assistência médica básica, eram vistos através da lente da propriedade, não da humanidade. Mas naquele momento, confrontado com a articulação clara, a leitura fluente, a coragem moral e as lágrimas autênticas de Dandara, algo rachava na armadura de certezas que ele havia construído ao longo de toda sua vida. Pela primeira vez, ele se via refletido nos olhos de alguém que ele possuía, e o que via ali o aterrorizava. Via um monstro. Via um homem que havia normalizado o horror. Via alguém cuja riqueza e poder estavam construídos sobre montanhas de sofrimento humano. Como você aprendeu a ler? Perguntou, e havia genuína curiosidade na pergunta, misturada com algo que poderia ser respeito relutante. Minha mãe me ensinou, Dandara respondeu, e sua voz carregava orgulho agora. Maria. O senhor se lembra dela? Claro que não. O senhor nunca soube seu nome real.
Chamava-a de a mucama da sala azul. Mas ela tinha nome. Ela tinha mente. Ela tinha sonhos. E ela me ensinou a ler usando um velho catecismo que achou no lixo da capela, durante anos, escondidas, noite após noite, arriscando tudo para me dar esse presente. O coronel estremeceu. Ele realmente não se lembrava. Quantas pessoas haviam passado por sua propriedade ao longo dos anos? Centenas? Milhares? Quantas histórias, quantos talentos, quantos amores e perdas ele havia ignorado completamente, tratando-os como meros números em seus livros contábeis. A consciência dessa cegueira voluntária pesava sobre ele como uma pedra. Ela morreu, continuou Dandara, e havia aço em sua voz agora. Morreu porque recusou-se a deixar que o feitor abusasse de mim quando eu tinha 10 anos. Ela se colocou entre ele e eu, e por isso foi açoitada até a morte. O Senhor nem estava aqui naquele dia. Estava no Rio de Janeiro, em algum baile elegante, bebendo vinho francês e conversando sobre política. Nunca soube. Nunca perguntou. Para o Senhor, foi apenas mais uma escrava morta, facilmente substituível. A cada palavra, o coronel ficava mais pálido. Ele se lembrava vagamente daquele incidente. Havia um relatório do administrador da fazenda sobre uma escrava morta por insubordinação. Ele havia assinado o documento sem pensar 2 vezes, mais preocupado com uma recepção na corte. Nunca havia perguntado detalhes. Nunca havia se importado. E agora, anos depois, a filha daquela mulher estava diante dele, viva, letrada, corajosa, um testemunho vivo de seu crime. O Senhor quer saber o que mais eu li naquelas cartas. Dandara continuou, e havia uma força profética em sua voz agora. Li que o mundo está mudando. A Inglaterra aboliu a escravidão há 50 anos. A França, há 40. Os Estados Unidos, há quase 20, depois de uma guerra sangrenta. O Brasil é o último país nas Américas a manter essa atrocidade. E isso vai acabar. Não porque os senhores se tornaram benevolentes, mas porque o mundo não aceita mais. Porque é economicamente ineficiente. Porque é moralmente indefensável. Ela deu um passo à frente, um ato de ousadia inconcebível. O coronel poderia tê-la derrubado com um movimento, mas permaneceu paralisado, hipnotizado por aquela voz que falava verdades que ele havia passado a vida inteira evitando. O Senhor leu sobre os planos de transferir pessoas para o interior, de escondê-las em fazendas remotas. Mas sabe o que acontecerá? Elas vão fugir. Vão encontrar caminhos de volta. Vão contar suas histórias. E cada história será mais uma pedra na montanha de evidências contra homens como o Senhor. Cada tentativa de burlar a lei será mais uma prova de que esta instituição é corrupta até a medula. O coronel finalmente encontrou palavras, mas sua voz saiu fraca, quase suplicante. Você não entende. A economia inteira depende disso. As fazendas, as cidades, o comércio, tudo entrará em colapso sem o sistema atual. Haverá caos. Pobreza. Milhares de pessoas ficarão sem trabalho, sem sustento. Trabalho? Dandara quase riu, um som amargo. O Senhor chama isso de trabalho? Trabalho é quando uma pessoa escolhe vender seu tempo e esforço em troca de pagamento justo. O que o Senhor tem aqui se chama escravidão. É roubo. É roubo de vidas, de tempo, de dignidade, de futuro. E sim, talvez haja caos quando acabar. Talvez haja dificuldades. Mas isso é problema seu, dos senhores que construíram suas fortunas sobre nossos corpos. Não é desculpa para continuar. Ela estava tremendo agora, não de medo, mas da intensidade de suas próprias emoções. Anos de silêncio forçado estavam sendo liberados como uma barragem rompida. E o coronel, surpreendentemente, a ouvia. Realmente ouvia. Pela primeira vez em sua vida, ouvia uma escrava não como ruído de fundo, mas como ser humano articulando pensamentos complexos, emoções profundas, argumentos morais irrefutáveis. Você fala bem, ele admitiu finalmente, e havia uma derrota estranha em sua voz. Fala como uma pessoa educada. Eu sou uma pessoa educada, Dandara respondeu firmemente. Sempre fui. Todos nós somos.
Pessoas. Com mentes, corações, almas. O Senhor apenas nunca quis ver. É mais fácil explorar objetos do que pessoas. Mais fácil dormir à noite quando se convence de que não está fazendo nada de errado, que é assim que as coisas sempre foram, que é a ordem natural. O coronel afundou de volta em sua cadeira, de repente parecendo muito mais velho que seus 60 anos. A certeza absoluta que havia guiado sua vida inteira estava desmoronando. Ele olhou para as cartas espalhadas na mesa, para os planos cuidadosamente traçados, para os esquemas de transferências fraudulentas. Tudo aquilo de repente parecia não apenas cruel, mas patético. A tentativa desesperada de homens poderosos de segurar uma maré que não podia ser contida. "O que você espera que eu faça?" perguntou, e pela primeira vez em décadas, o coronel Rodrigues não sabia a resposta. "Mesmo se eu quisesse mudar, mesmo se libertasse todos aqui, isso não mudaria nada no quadro maior. Mudaria para nós", Dandara disse simplesmente. "Mudaria para cada pessoa nesta fazenda. E talvez, apenas talvez, mudaria algo em seu coração. Porque eu li também sobre homens como o Senhor que mudaram. Li sobre fazendeiros que libertaram seus escravos antes da lei obrigá-los. Li sobre pessoas que reconheceram seus erros e tentaram fazer diferente. Não é tarde demais para ser um deles." A sala estava banhada agora pela luz plena da manhã. Podia-se ouvir os sons da fazenda acordando, o canto dos galos, o mugir do gado, as vozes distantes de pessoas começando o trabalho do dia. O mesmo ritual que se repetia havia décadas, séculos. Mas algo fundamental havia mudado naquela sala. Uma semente havia sido plantada, uma rachadura havia aparecido no alicerce de certezas. E ambos, o coronel e a escrava, sabiam que nada seria exatamente igual depois daquela manhã. Contrariando todas as expectativas, todas as leis não escritas daquele mundo brutal, o coronel não ergueu a mão contra Dandara. Não chamou guardas para arrastá-la ao pelourinho. Não ordenou que fosse açoitada ou pior. Em vez disso, ele simplesmente ficou sentado ali, envelhecido subitamente, olhando para aquela jovem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo com nada além de palavras e coragem. Finalmente, em uma voz cansada que ela nunca havia ouvido antes, ele disse: "Vá. Volte para a senzala." Mas ele hesitou, e o que disse a seguir foi tão inesperado que Dandara quase não acreditou em seus ouvidos. "Você ficará na casa grande. Haverá um quarto para você nos aposentos das criadas. Não na senzala. E não falará sobre o que leu aqui. A ninguém. É tudo o que posso fazer por agora." Dandara olhou para ele com uma mistura de desconfiança e algo que poderia ser esperança cautelosa. Não era liberdade, estava longe disso. Mas era diferente. Era um reconhecimento tácito de que algo havia mudado. Ela acenou com a cabeça silenciosamente e saiu da sala, suas pernas tremendo tanto que mal conseguia caminhar. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Dandara foi instalada em um pequeno quarto nos fundos da casa grande, um espaço que antes era usado para armazenamento. Tinha uma cama de verdade, não luxuosa, mas infinitamente melhor que o chão de terra da senzala. Tinha uma janela com vidro. Tinha uma vela para ler à noite. As outras mucamas da casa a olhavam com inveja e suspeita misturadas, imaginando que favores ela havia concedido ao coronel para merecer tal privilégio. Elas não sabiam a verdade, ninguém sabia. O coronel, por sua vez, estava mudado. Seus administradores notaram que ele não gritava tanto. Que as ordens para castigos pareciam vir com menos frequência. Que ele às vezes ficava horas trancado em seu escritório, olhando pela janela para os cafezais, com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Ele havia guardado as cartas em uma gaveta trancada, mas as palavras de Dandara ecoavam constantemente em sua mente. Uma semana depois daquela manhã fatídica, o coronel fez algo que chocou toda a propriedade. Ele mandou chamar o padre local e, em sua presença, assinou documentos de alforria para 3 escravos idosos que já não podiam trabalhar. Era um gesto pequeno. Aquelas pessoas provavelmente não sobreviveriam muito tempo sem o suporte da fazenda, mas era um começo. Um reconhecimento de que elas eram mais do que propriedade descartável. No mês seguinte,
ele fez algo ainda mais surpreendente. Demitiu o feitor mais brutal da fazenda, aquele mesmo homem responsável pela morte da mãe de Dandara. O pretexto oficial foi má gestão, mas todos sabiam que havia algo mais. O novo feitor recebeu ordens estritas, punições físicas só com autorização direta do coronel, e apenas em casos extremos. Comida melhor para os trabalhadores. Um dia de descanso completo aos domingos, não apenas meio-dia. Eram mudanças pequenas, hesitantes, como os primeiros passos de alguém aprendendo a andar. Mas eram mudanças reais. E Dandara, do seu quarto na Casa Grande, observava tudo com um misto de esperança e ceticismo. Ela sabia que um homem não transformava uma vida inteira de certezas de uma hora para outra. Sabia que o coronel ainda tinha seus escravos, ainda lucrava com o trabalho forçado, ainda era parte do sistema. Mas também via que algo havia sido despertado nele, uma consciência incômoda que não o deixava mais descansar em paz. Durante esses meses, o coronel e Dandara às vezes se encontravam nos corredores da Casa Grande. No início, ele desviava o olhar, incapaz de encará-la. Mas gradualmente, começaram a haver breves conversas. Ele perguntava sua opinião sobre coisas pequenas, a qualidade da comida que estava sendo servida aos trabalhadores, se o novo feitor estava sendo justo. Ela respondia honestamente, mas sempre com a mesma firmeza que havia demonstrado naquela primeira manhã. E então, 3 meses após o incidente, chegaram notícias da corte. A princesa Isabel estava de fato preparando uma lei de abolição total. Não haveria mais meias medidas, não haveria mais adiamentos. O movimento abolicionista havia ganho força irresistível. Fazendeiros de outras regiões já estavam libertando seus escravos voluntariamente, antecipando o inevitável. O mundo que o coronel Rodrigues conhecia estava acabando, e ele precisava decidir de que lado da história ficaria. Ele convocou Dandara ao seu escritório uma noite. Ela entrou esperando qualquer coisa, talvez ele tivesse voltado atrás, talvez a raiva reprimida finalmente explodisse. Mas o que ela encontrou foi um homem exausto, quebrado de formas que nenhum açoite poderia causar. Ele estava sentado atrás de sua escrivaninha de jacarandá, e à sua frente estava uma pilha de documentos. Você estava certa, ele disse sem preâmbulo. Sobretudo, a liberdade está vindo. E eu? Sua voz falhou. Eu passei a vida inteira do lado errado. Construí um império sobre areia. Sobre sofrimento. Sobre uma mentira que me contei repetidamente até acreditar que era verdade. Dandara não disse nada, apenas esperou. Ele continuou. Esses são documentos de alforria. Para todos. Cada pessoa nesta fazenda. Assinarei amanhã, em cerimônia pública. Antes que a lei obrigue. Porque você me fez ver que não posso roubar de vocês até o último momento de liberdade. Que cada dia a mais em correntes é um dia a mais de injustiça que pesa em minha alma. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dandara. Era tudo o que ela havia sonhado, tudo o que sua mãe havia desejado. Mas não era apenas alegria que sentia, era também tristeza por tudo que havia sido perdido, por todos que não viveram para ver aquele dia. A mais, o coronel disse, e empurrou outro documento através da mesa. Esta é a escritura de um pedaço de terra. 50 alqueires na margem norte da propriedade. Terra boa. Fértil. Será dividida entre as famílias que quiserem ficar e trabalhar por conta própria. Com contratos justos. Com pagamento. Com dignidade. Ele finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela. Sei que isso não desfaz o que foi feito. Sei que não traz sua mãe de volta. Sei que décadas de horror não são apagadas por alguns meses de mudança hesitante. Mas é o que posso fazer. É o começo de tentar pagar uma dívida que nunca poderei quitar completamente. Dandara pegou os documentos com mãos trêmulas. Eram reais. Não eram truques ou promessas vazias. Eram alforrias legais, reconhecidas, irrevogáveis. Era liberdade. Era terra. Era um futuro. E havia começado porque ela havia tido coragem de dizer uma única palavra: liberdade. Em 13 de maio de 1888,
Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada pela princesa Isabel, o Brasil inteiro celebrou. Sinos de igrejas tocaram, pessoas dançaram nas ruas, lágrimas de alegria e alívio foram derramadas por todo o país. Era o fim oficial de mais de 3 séculos de escravidão, o encerramento de uma das páginas mais sombrias da história brasileira. Mas para as pessoas da fazenda Santa Rosa, aquele dia tinha um sabor diferente. Elas já eram livres. Haviam sido libertadas meses antes, em uma cerimônia que se tornou lendária na região. O coronel Rodrigues, fiel à sua palavra, havia assinado as alforrias publicamente, na presença do padre, do juiz local e de testemunhas da cidade. Mas ele fez mais do que isso. Naquele dia, ele também fez algo que ninguém esperava: pediu perdão. Diante de todos os homens, mulheres e crianças que ele havia mantido em cativeiro, ele se ajoelhou no chão e pediu perdão pelas décadas de crueldade, exploração e desumanização. Não foram todos que aceitaram seu pedido. Muitos partiram imediatamente, querendo estar o mais longe possível daquele lugar de memórias dolorosas. E ninguém poderia culpá-los. Mas alguns ficaram. Ficaram porque agora tinham terra própria. Ficaram porque os contratos eram justos. Ficaram porque, pela primeira vez, podiam construir algo para si mesmos e suas famílias. A fazenda Santa Rosa transformou-se gradualmente. Os antigos escravos tornaram-se pequenos proprietários, produtores independentes. O coronel vendeu grande parte de suas terras para financiar a transição, vivendo em uma escala muito mais modesta do que antes. Alguns diziam que ele havia enlouquecido. Outros sussurravam que ele havia sido amaldiçoado. Mas aqueles que o conheciam bem viam a verdade. Ele estava, pela primeira vez em sua vida, tentando viver com integridade. Dandara, agora uma mulher livre de 21 anos, tornou-se o motor dessa transformação. Com a ajuda do padre e de alguns abolicionistas da cidade, ela estabeleceu uma pequena escola na antiga senzala, o mesmo lugar de sofrimento agora transformado em espaço de aprendizado e esperança. Ela ensinava não apenas crianças, mas adultos que haviam passado a vida inteira sem acesso à educação. Ensinava a ler, a escrever, a fazer contas. Ensinava sobre direitos, sobre cidadania, sobre a nova realidade do Brasil pós-abolição. Tomás, o jovem da forja com quem ela trocava olhares tímidos, tornou-se seu marido. Juntos, eles construíram uma casa de verdade, com paredes de tijolo e telhas de cerâmica. Tiveram filhos que nasceram livres, que cresceram livres, que nunca conheceriam o peso das correntes. Cada nascimento era uma celebração não apenas de uma nova vida, mas de um novo mundo possível. O coronel envelheceu rapidamente após a abolição. A transformação radical de sua vida e consciência cobrou um preço. Ele passou seus últimos anos em uma pequena casa na cidade, vivendo de uma pensão modesta. Dandara, demonstrando uma generosidade que muitos achavam incompreensível, visitava-o ocasionalmente. Levava livros que ele pudesse ler, conversavam sobre o país que estava nascendo, sobre os desafios que os libertos enfrentavam, sobre como construir uma sociedade mais justa. Por que você vem? Ele perguntou uma vez, sua voz fraca e trêmula. Depois de tudo que fiz, por que mostra bondade? Por que você mudou? Dandara respondeu simplesmente. E porque acredito que as pessoas podem mudar. Tem que acreditar nisso, senão não há esperança para nenhum de nós. O Senhor não pode desfazer o passado, mas pode ajudar a construir um futuro melhor. E tem feito isso. Quando o coronel Rodrigues morreu, em 1895, deixou em testamento o restante de suas propriedades e posses para a escola de Dandara. Era sua forma final de tentar equilibrar a balança, de contribuir para um futuro que ele havia tentado impedir. O funeral foi pequeno, ele não tinha família próxima, e a maioria dos fazendeiros da região o via como traidor de sua classe. Mas Dandara estava lá. E com ela, muitos dos ex-escravos que ele havia libertado. Eles não estavam ali para celebrá-lo, mas para reconhecer que mesmo alguém tão perdido no erro quanto ele havia sido capaz de encontrar um caminho de volta para a humanidade. A escola de Dandara cresceu. De uma sala na antiga senzala, expandiu-se para um prédio próprio.
Outras escolas similares começaram a surgir na região, inspiradas por seu exemplo. Ela treinou dezenas de professores, todos ex-escravos ou filhos de libertos, que espalharam-se pelo interior do Brasil levando alfabetização e consciência de direitos. Seu trabalho foi notado por abolicionistas famosos como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, que a convidaram para falar em eventos na capital. Aos 50 anos, Dandara havia se tornado uma figura respeitada no movimento pela educação dos libertos. Ela escreveu um livro de memórias, narrando sua história, da criança escrava que aprendeu a ler escondida com a mãe, a jovem que confrontou o coronel, a educadora que transformou vidas. O livro tornou-se leitura obrigatória em muitas escolas, uma parte vital da história não contada do Brasil. A história contada pelos próprios escravizados, não apenas sobre eles. Ela nunca esqueceu aquela manhã quando serviu café ao coronel. Nunca esqueceu o momento em que escolheu a coragem em vez do silêncio, a verdade em vez da segurança. E sempre que contava a história para seus alunos, ela enfatizava a mesma lição. Uma única palavra pode mudar o mundo, se for a palavra certa, dita no momento certo, por alguém com coragem suficiente para dizê-la. Aquela palavra para mim foi liberdade. Mas cada um de vocês tem suas próprias palavras: verdade, justiça, dignidade, esperança. Não tenham medo de dizê-las. Não importa quão poderoso seja quem está ouvindo. Não importa quão impossível pareça a mudança. Digam suas palavras. Vivam suas verdades. Quando Dandara morreu, em 1935, aos 68 anos, centenas de pessoas compareceram ao funeral. Ex-alunos, professores, filhos e netos de pessoas que ela havia ensinado. Sua escola continuou funcionando por décadas, um farol de esperança e educação. E sua história, a história da jovem escrava que fez o tempo parar com uma única palavra, foi passada adiante através de gerações. Hoje, poucos conhecem seu nome. Ela não está nos livros de história tradicionais, não tem estátuas em praças públicas. Mas em certa região do Vale do Paraíba, há uma escola que ainda leva seu nome. E nas paredes dessa escola, pintado em letras grandes e coloridas, está a palavra que mudou tudo, a palavra que ela pronunciou com coragem diante do poder, a palavra que abriu um caminho para o futuro. Liberdade. E abaixo dela, uma citação que ela gostava de repetir para seus alunos: o poder da verdade não está em quem a diz, mas na coragem de dizê-la quando o silêncio seria mais seguro. A história de Dandara nos lembra que a transformação social não acontece apenas através de leis e decretos, mas também através de momentos individuais de coragem extraordinária. Lembra-nos que até mesmo os sistemas mais arraigados de opressão podem rachar quando confrontados com a verdade articulada com clareza e convicção. E mais importante, lembra-nos que cada um de nós, não importa quão impotente possamos nos sentir, tem o poder de plantar sementes de mudança que florescerão muito além de nossas próprias vidas. O café servido naquela manhã de 1884 esfriou e foi derramado. A xícara de porcelana se quebrou em 1000 pedaços. Mas as palavras ditas naquela sala ecoam ainda hoje, um testemunho do poder inextinguível da dignidade humana e da esperança de que um mundo melhor é sempre possível, se tivermos coragem suficiente para exigi-lo.